Olá, olá, bom dia. São exatamente 11 horas e 56 minutos aqui em nossa cidade de Lusiânia, Goiás. Nós estamos aqui naquela live de todos os sábados, né? Nós fazemos aquela live para poder levar a mensagem do amor, a mensagem da doutrina espírita, a mensagem consoladora. Quero desde já agradecer a todos vocês que, de uma maneira geral, participam sempre das nossas lives. Que Deus esteja em nossos corações. Já de início eu quero fazer aqui uma oração para que a gente, através desta oração, a gente possa nos sintonizar com a espiritualidade amiga, possamos nos sintonizar com os nossos irmãos espirituais e também possamos sintonizar, é claro, com Jesus, né? Não há sentido em falarmos de amor, não há sentido de falarmos de perdão, não há sentido de falarmos de consolação, não há sentido de falarmos em compaixão e não nos referimos à pessoa maravilhosa de Jesus. Então, convido todos que fechem os olhos e juntos vamos fazer esta oração. Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos aqui, por estarmos buscando esta sintonia. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, aos nossos irmãos, ó Pai, de jornada. Queremos pedir por toda essa cidade de Lusiânia, queremos pedir ao Pai que visite os presídios, os asilos, os hospitais, as ruas, ó Pai, desta cidade. Queremos pedir também, ó Pai, por este país e pelo nosso planeta Terra. Especialmente, ó Pai, por aqueles países que se encontram em guerras. Que a paz, que a mentalidade dos dirigentes possam mudar para reinar a paz e o amor, para que firmes, ó Pai, continuem e que possam, ó Pai, observar o propósito de Deus para este planeta. Obrigado, ó Pai, por tudo. Continue conosco. Te oramos não em nosso nome, mas em nome do nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja. Bem, estamos aqui neste sábado, né, pela manhã, e já de início queremos aqui falar um pouco daquilo que não sou nenhum expert, nenhum PhD, é claro, e aqui me comprometi a trazer a mensagem cristã, do espiritismo cristão, é claro, às pessoas que nos acompanham, às pessoas que queiram ouvir, é claro, que queiram participar junto conosco deste momento de oração. É claro que a gente, cada vez mais que vai estudando, vai se surpreendendo com a grandeza da doutrina, com a grandeza dos ensinamentos de Jesus, com a grandeza da codificação de Kardec, com a grandeza que é o Espiritismo. Sempre eu digo a todos e a todas de que a doutrina é perfeita, nós somos imperfeitos e trazemos aqui, mesmo diante das nossas imperfeições, um pouquinho de luz para que a gente receba em nossos lares essa luz maravilhosa que é a luz de Jesus. Hoje eu vim falar de um tema que diz que não vim destruir a lei. É um tema bastante também complexo e que Jesus apresenta a sua metodologia, né, dos seus ensinamentos e que, através dos evangelistas, trazem a mensagem de Jesus quando aqui esteve no planeta Terra. Em vida, né? Em vida, não em carne e osso, em espírito de verdade. Bem, quando se fala de não vir destruir a lei, nós vamos falar do texto, então, do Evangelho, né? Aqui está o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos, então, fazer primeiro uma leitura para depois falar um pouquinho sobre esse tema.
Aqui diz o seguinte: eu não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhe dar cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei não seja cumprido. Cumprido perfeitamente até um único J e um só ponto. Está em livro de Mateus, aliás, capítulo 5, versículo 17 a 18. E mais à frente diz o seguinte: há duas distintas leis, a lei mosaica e a lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés, e é um invariável. E uma é invariável e a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo que se modifica com o tempo. E vem então a leitura dos 10 mandamentos, que é: não tomeis em vão o nome do Senhor seu Deus, teu Deus, lembrai de santificar o dia de sábado, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não trareis falso testemunho ao vosso próximo, não desejareis a mulher de vosso próximo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Gente, esta era a lei que foi trazida por Moisés no Monte Sinai. Além, é claro, desta lei, Moisés escreveu outras leis que eram leis para aquela sociedade. Leis que, para um povo, naquele momento, um povo ainda primitivo. E, através disto, a gente, então, começa a fazer, então, aqui as observações. Primeiro, quem era Moisés? Quem foi Moisés? Naturalmente, num pequeno histórico aqui, para nós vamos falar de Moisés. Moisés era filho de uma filho de uma hebreia. Naquele tempo o povo hebreu vivia sobre o domínio do povo egípcio, né? Aí é uma longa história, quando José foi vendido pelos irmãos e o povo começou então a população hebreia foi indo para o Egito. Então era quando Moisés então nasceu, o povo hebreu naquele período estavam sob o domínio do povo egípcio, na região, nas terras dos egípcios. Naquele período, o rei, o faraó, preocupado então com o grande crescimento que estava dando a população hebreia, e essa população crescia, os hebreus cresciam na visão do povo egípcio, e chegava um ponto que estavam quase que ultrapassando a população egípcia. Mas nós não vamos entrar aqui no mérito dos egípcios, nem isso. Em outro momento a gente pode estar até falando alguma coisa. Mas naquele período, Moisés nasceu filho de Joquebede e Arão. Ele então, através desse nascimento, mas foi naquele período que ele veio nascer, existia então essa determinação dada pelo faraó e seus, governantes egípcios, que toda criança que viesse a nascer dos hebreus, do sexo masculino, teriam as parteiras naquele período, teriam que não deixar nascer, eliminar a criança. A mãe de Moisés, Joquebede, guardou a sua gravidez. E quando Moisés nasceu, ela, observando que existia algumas pessoas que estavam na beira do rio, ela então pegou a criança, pôs dentro de um cesto, e essa criança, que era Moisés, chegou através do rio, chegou próximo
princesa. E a princesa então pegou aquela criança, segundo a história, e levou para o palácio, e aquela criança foi criada praticamente como príncipe. Foi criada por ela. Sua mãe, que trabalhava, que era dentro do palácio, também ensinou algumas coisas àquela criança. E naquele período, né, ele foi criado ali, então, como um príncipe dentro do palácio. A questão do censo, se a gente for buscar lá na frente, depois quando a gente falar de Jesus, também houve esse censo. Sempre existiu isso, uma perseguição assim muito grande ao povo hebreu. Mais na frente, quando Moisés, já homem maduro, claro, ele então, em uma das suas andanças pelas terras do Egito, ele viu um soldado egípcio batendo muito nenhum hebreu. E aquilo lhe doeu o coração e ele reagiu. E ali em sua reação, ele criado, claro, dentro do palácio, sabia luta, era forte, acabou que, segundo a história bíblica, aquele soldado veio a falecer. Moisés então fugiu, foi para as terras, foi para o deserto e chegou à terra de Midian, onde encontrou Jetro, que veio depois. Jetro, que vivia naquela região, segundo a história, Jetro era um homem culto e de grande culto, né, de grande conhecimento sobre várias coisas. E era um criador de ovelhas. E com isso, ele veio conhecer as filhas de Jetro e casou-se com uma de suas filhas, e Zípora. E com isso, inicia toda a epopeia, ou inicia-se uma outra história na vida de Moisés. Moisés, então, depois de algum tempo, instruído por Deus, volta ao Egito já para libertar o seu povo. Bem, as demais faces da história vai tomar todo o nosso tempo aqui, então vamos então já colocando aqui que Moisés foi a primeira revelação de Deus num novo contexto para a humanidade. Moisés conseguiu retirar o povo do Egito e veio então no Monte Sinai quando ele recebeu ensinamentos direto da espiritualidade, as leis. Depois de ter tirado o povo do Egito, veio então receber as leis de Deus, que foi lida aqui agora, que é o Decálogo, que são os 10 mandamentos. Moisés, então, é um libertador. E se formos buscar com serenidade, com equilíbrio, e fora do contexto meramente religioso, Moisés é um tipo de Cristo, assim como outros foram. Porque Moisés veio libertar um povo, libertar aquela sua nação, embora ele tenha sido criado como príncipe no palácio, mas ele veio retirar o seu povo da predominância do Egito e trazer uma nova era, um novo ensinamento ali para aquele povo. Um povo ainda primitivo, ignorante, né? E que Moisés teve que colocar, além das leis que Deus o trouxe no Monte Sinai, ele teve então que trazer as leis que chamam, porque as leis de Deus são leis imutáveis, que não mudam. Como não matarás, não cobiçarás o rebanho do seu próximo,
E assim outros tantas que eu acabei de ler, são os 10 mandamentos. Então essas leis, elas na verdade, elas são imutáveis, elas não mudam. Já se passaram tantos mil anos, mais de 6.000 anos, e nós estamos aqui falando nas leis da primeira revelação, que é Moisés. E Moisés, como libertador, ele passou então, se a gente for buscar teologicamente ou no estudo mais na interpretação do texto para o nosso contexto, nós vamos ver que ele foi um tipo de Cristo, porque ele libertou aquele povo. E a libertação daquele povo trouxe então uma nova metodologia para que aquele povo, durante toda a sua trajetória até chegar a Canaã, então eles passassem por várias e várias provações. Tanto é que certamente a maioria daquele povo que saiu do Egito não entraram na terra prometida, né? Foram os seus descendentes. Existe um texto, existe uma diferença entre as leis humanas e as leis de Deus. As leis humanas, elas são de acordo, são para a época. Certo período da história, a pessoa poderia ter escravo. Não é isso? Ter escravos hoje já não pode mais. Certo período da história, as pessoas poderiam cometer certos tipos de abuso que hoje já não se pode cometer mais. Existem leis. Então as leis humanas, elas passam a ser de acordo com a época para um povo. E a lei de Deus, não, a lei de Deus ela é imutável, ela é para sempre. Por isso que Jesus disse que não veio destruir a lei. Nem a lei, nem os profetas. Ele apenas veio dar esclarecimento dessas leis. Porque na época de Moisés se vivia o momento então das leis olho por olho e dente por dente. E se a gente for estudar o Código de Hammurabi, é mais ou menos a mesma coisa. Era outro momento, era a época da lei. Tanto é que era tão duro no começo que existe trecho da história do povo de Israel, trecho bíblico no Velho Testamento, que se um da família cometesse um roubo, toda a família era expulsa da cidade ou do acampamento. Existem casos. Moisés então trouxe uma metodologia. O povo já estava contaminado pelo politeísmo, a crença em vários deuses. Apesar que lá atrás, um faraó chamado Amenhotep IV, que depois mudou o nome para Akhenaton, já trouxe para o povo o monoteísmo, e que é a crença em um só Deus. Mas as leis apresentadas por Moisés para um povo primitivo, para um povo que ainda era bárbaro, teria que ser um Deus duro, um Deus bravo, porque eles não entendiam de outra forma. Moisés, então, em sua missão, trouxe a ideia desse Deus, um Deus bravo, um Deus, é o mesmo Deus, mas trazido para aquele povo de uma forma, porque todas as pessoas que assumiam poder naquela época eram enviados Deus na concepção daquele povo. E somente poderia controlar aquele povo ignorante através de um Deus bastante rude. Se formos buscar também no contexto de hoje, talvez nós poderíamos questionar todas aquelas leis mosaicas, as leis que eram apresentadas. Mas há de se entender que aquele povo e aquela lei e aquelas leis humanas eram para o povo primitivo. Moisés, além de um libertador, ele foi ele foi uma pessoa que trouxe base, hoje nós falaríamos, jurídica para aquele povo. Se você ler o livro de Números na Bíblia, você vai começar a se surpreender com o tamanho conhecimento de Moisés.
com as coisas que ele trouxe para que aquele povo pudesse ter controle. E muitas vezes eles perderam o controle. Moisés também foi um grande estadista. E como primeira revelação, ele veio cumprir naquele período a sua missão. E cumpriu. Então ele foi a nossa primeira revelação. Trazendo a concepção dos hebreus do monoteísmo, trazendo as leis, trazendo a libertação para aquele povo, naquele período, e as leis duras e severas para poder controle. É o famoso controle de massa, tinha que controlar aquele povo. Jesus, quando ele disse não veio destruir a lei, mas veio trazer uma nova modalidade, numa nova era, para que as leis fossem realmente cumpridas. Nós não vamos questionar a questão de pessoas que vieram aqui, outras pessoas, Buda, Maomé, Gandhi, e todos eles trouxeram as suas mensagens, mas Jesus ele foi diferenciado porque ele trouxe, trazendo uma concepção de um pensamento, de um contexto para um povo já mais evoluído. Já não era aquele povo primitivo que estava saindo do Egito, mas era um povo, quando Jesus veio, que também sofria uma predominância do povo romano. Roma dominava ali, já disse isso em outras. Então, de certa forma, Jesus também veio no meio de um povo escravo, assim como Moisés lá no início, Jesus também veio no meio de um povo, embora tivesse algumas liberdades, mas um povo ainda dominado por outro povo. Jesus trouxe, então, um sentido diferenciado, diferente para as leis mosaicas ali. A sociedade já era menos primitiva, aquele povo já tinha menos primitividade. E a metodologia de Jesus como professor, como mestre, como em sua missão, ele trouxe, saindo da lei do olho por olho e dente por dente, bateu, levou, matou, morre. Jesus não, ele já trouxe a modificação do sentido da lei, combatendo as chamadas práticas exteriores, abusos das leis em nome de Deus, palavras e respostas para aquelas interrogações que ainda existiam para aquele povo. Jesus, quando ele transformou então os mandamentos e a lei em 2 pontos, ele não combateu a lei, mas ele deu esclarecimento. E aqui nós vamos analisar para então comentar. Por exemplo, Jesus disse que os mandamentos seriam 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem ama Deus de verdade não vai de maneira nenhuma cobiçar a mulher do próximo. Quem ama Deus de verdade não vai, aí vamos entrar aqui nos mandamentos, vai lembrar de santificar pelo menos um dia. O certo seria todos os dias. Quem ama a Deus e o seu próximo vai honrar o pai, vai honrar a mãe. Quem ama a Deus e o seu próximo não vai matar. Não vai matar ninguém, não tem sentido. Quem ama a Deus e o próximo não vai estar por aí cometendo adultério. Quem ama a Deus e o próximo não vai roubar a casa do próximo. Quem ama a Deus e o seu próximo não vai desejar a mulher do próximo. E quem ama a Deus e o seu próximo não vai desejar a casa, o servidor, nem sua serva, nem seus bens, nem nenhuma das coisas que lhe pertencem. Sabe por quê, gente? Quando Jesus transformou então em apenas duas indicações do mandamento, ele quebrou a época da lei e disse: olha, se você amar o seu próximo, se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo,
Porque se o que você não quer para si, você não quer para o próximo. E quem ama Deus de verdade e ama o seu próximo como a si mesmo, não vai querer o mal das outras pessoas, não vai querer o mal do próximo. Mas Jesus foi muito mais profundo, porque ele trouxe explicações, olha bem, ele trouxe explicações sobre o sentido da vida. Ele já viu que aquele povo podia compreender que não era só também a vida material. E ele trouxe explicações para as anomalias da vida. Ele trouxe explicações para a desigualdade, as doenças e tudo que há. Quando Jesus veio como a segunda revelação, ele trouxe o esclarecimento do mundo espiritual. No primeiro momento, Moisés apresentou a saída daquele povo do Egito para uma Canaã terrestre, para uma terra, e diziam os antigos de que era uma terra que corria leite e mel, onde as pessoas encontrariam paz, saía da escravidão, da predominância do povo egípcio. Jesus já veio em segundo momento e disse, olha, tudo bem, existe a terra, tem locais bons que são frutíferos, que as pessoas podem buscar a felicidade, que tudo que há, mas a verdadeira vida é no mundo espiritual. E trouxe então o esclarecimento de uma Canaã celestial, onde os espíritos se encontram para poder se confraternizar e viverem a verdadeira vida e poder com isso trabalhar e viver e de forma que não tenha tantas anomalias, que não tenha anomalias e sofrimentos. Mas que para tudo isso acontecer na vida do espírito que somos nós, encarnados no corpo físico, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí vem as leis do perdão, vem a lei do amor, vem a lei da caridade, vem a lei da compreensão, vem a lei da aceitação, da humildade, tudo isso que nos é dado durante toda a nossa vida aqui na Terra. Vem a experimentação da vida humana, vencer o ego, vencer a nós mesmos. E quando Jesus disse que não veio destruir a lei, em momento algum ele se colocou a isso. Mas ele questionou a prática daqueles homens que diziam doutores das leis, ou doutores da lei, e diziam-se de forma apenas exterior, sem pensar em uma vida futura, sem admissão da espiritualidade, sem um conhecimento às vezes pleno. Tanto é que alguns fariseus, doutores da lei, procuraram Jesus. Temos o caso de Nicodemos, José de Arimateia, que era discípulo oculto de Jesus. Moisés foi um libertador, foi um legislador, foi um grande estadista para aquele povo naquela época. Continua sendo a nossa visão hoje. Jesus, na sua missão de libertador, mas libertar as pessoas do materialismo, libertar as pessoas dos vícios, libertar as pessoas das paixões, libertar as pessoas de que só existe um mundo físico, mas que há um mundo espiritual. E na sua missão também de legislador, pegando todo o decálogo e traduzindo e trazendo uma interpretação viva para nós buscarmos essa pátria espiritual. Jesus também foi professor, foi mestre, foi estadista, foi legislador e, acima de tudo, Jesus foi amor o tempo todo. O tempo todo, Jesus é amor na nossa vida. Jesus trouxe que a verdadeira vida não está na terra, que aqui é somente uma passagem. Jesus trouxe a fórmula e o caminho
para nos reconciliarmos com Deus, o grande arquiteto do universo. Jesus trouxe o amor, o perdão, a fraternidade, a solidariedade. Jesus deu exemplo. Eu vou fazer uma leitura bíblica aqui, deixa eu ver se a Bíblia está aqui. Infelizmente eu não a trouxe para cá, mas em outro momento eu vou fazer. Mas Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo 2, de 46 a 47, Jesus ia ao templo. Aos 12 anos de idade, sumiu alguns dias e a família, o pai e a mãe ficaram preocupados. E quando chegou, pegou Jesus questionando os doutores da lei. E eles ficaram maravilhados ao ver Jesus como um questionador, já na sua infância. Jesus, ele não veio destruir a lei, mas ele questionou desde a infância. E ele ia ao templo. Muitas vezes a gente fala, eu não vou à igreja hoje, eu não vou ao centro espírita hoje, eu não vou frequentar, não preciso disso, eu faço a minha oração aqui em casa, tal. Mas Jesus era comunitário, ele passou a sua vida convivendo com as pessoas. Porque quando nós nos isolamos demais, nós simplesmente somos egoístas. Eu vou ver bem a minha espiritualidade, vou estar aqui dentro da minha área, chamada área de conforto. Não quero que fure a bolha, para ninguém me incomodar aqui. Mas a convivência, a vida comunitária, é um exemplo de Jesus durante toda a sua trajetória. E aí mostra lá em Lucas, mostra desde criança. E no terceiro ponto, foi quando veio então, Jesus, quando ele foi crucificado, que ele retornou e conversou com os discípulos, ele disse, olha, eu vou para junto do Pai que está no céu. Eu vou pedir a ele mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou pedir a ele que envie o Espírito Consolador para vos esclarecer todas essas coisas. E veio no século XIX, Kardec, não ele como Espírito Consolador, mas veio o Espírito da Verdade. Começou então a ter as primeiras aparições de mesas girantes, da espiritualidade começaram então a se manifestarem. Tanto é que Kardec, já naquele tempo, quando ele começou, então ele que não aceitava, era até incrédulo com relação a isso, mas ele começou então a ter as informações dos espíritos, e surge então o Espírito da Verdade, sem nome. Kardec foi um professor, um catedrático, uma pessoa extremamente preparada, escolhida em sua missão para poder trazer o conhecimento de forma coordenado e pedagogicamente correto a presença do Espírito da Verdade, que é a doutrina espírita, que trouxe através do Livro dos Espíritos, daí por diante outros tantos apareceram. Se formos observar, primeiro Moisés, depois Jesus, mostrando uma vida futura, e exemplos maravilhosos para o povo. E no terceiro momento, a doutrina espírita, o Espírito da Verdade, que veio através da revelação dos Espíritos, para poder trazer a sua relação com o mundo corporal e o mundo espiritual. Definindo assim de forma natural, acabando com aquela coisa sobrenatural, extinguindo que tudo é milagre, que tudo aquilo que acontece na vida física e que traz na vida espiritual eram milagres. E até hoje algumas pessoas acreditam que são milagres.
mas ele trouxe então, através da comunicação com os espíritos, a naturalidade dessa comunicação, melhorando assim a relação do mundo corporal, definindo de forma natural e acabando com esse sobrenatural. O Espiritismo como terceira revelação, sem personificar alguém. Alguém diz assim, olha, você é espírita. Aí no Brasil, como tem muitas entidades espiritualistas que a gente respeita, e não tem nada contra, e diz, a gente acaba dizendo, eu sou espírita kardecista. Mas Kardec, ele é apenas uma citação, muito mais para definir no Brasil o espiritismo, não porque nós somos, de maneira alguma, servo ou temos alguma relação divina com Kardec, ou Kardec queria isso, nada disso. A doutrina espírita ela é cristã porque o modelo, o guia é Jesus. Os ensinamentos são do Mestre Jesus, com esclarecimento muito mais avançado para um povo desta época, já da época lá atrás, no século passado, e trazendo para a nossa época, para um povo que tem uma necessidade de compreender mais coisas que hoje a gente pode falar através de uma doutrina científica e também filosófica e religiosa. O Espiritismo não personifica ninguém. É claro que nós temos grandes ícones, o próprio Kardec, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e os mentores espirituais, Joana de Ângeles. Hoje nós temos aí o palestrante Divaldo Franco e tantos outros que estão trabalhando. Mas ninguém personificado como ser divino, mas compreendido como moradores de um planeta em expiação e prova, e alguns que vieram com a missão maior de esclarecer a nossa trajetória aqui. O Espiritismo traz vozes do coletivo, traz essas vozes do coletivo que são as vozes trazidas inclusive dos céus, dos mundos espirituais. Acabando de vez com a morte. Sendo natural o desencarne, você sai do plano físico e vai para o plano espiritual de forma natural. Extinguindo de vez que dizendo, olha, a morte não existe. Quantas vezes repetimos para as pessoas, perdi fulano, eu falo muito isso, eu perdi meu pai com tantos anos, minha mãe. A morte não existe, eles estão vivos. O Espiritismo, com a presença dos espíritos, traz a consolação e o entendimento de que a morte é apenas um processo natural da vida. É o desencarne, é você sair do mundo físico, é como você sair de um quarto e entrar em outro. A vida continua. Jesus disse lá atrás, Moisés ensinou para um povo primitivo, Jesus ensinou para um povo menos primitivo, e a doutrina nos traz a compreensão de um povo mais ainda, muito menos primitivos que somos nós. Ainda com práticas primitivas, muitas vezes. O Espiritismo, gente, é a doutrina consoladora. E quando Jesus disse para nós que não veio destruir a lei, ele quis dizer e disse de forma simples e objetiva: amem a Deus e amem ao próximo como a si mesmo. Gente, esta é a nossa palestra desta semana. Aqui está um copo d'água. Convido a vocês que tiver oportunidade também pegar um copo d'água. E vamos fazer aqui uma fluidificação. Na doutrina espírita nós temos esta prática, que é fluidificação das águas. Pedir aos mentores espirituais, à espiritualidade amiga, que traga o remédio para cada um de nós que vamos tomar este líquido. Então vou dar um tempinho, vocês podem ir lá na cozinha, pegar um copo d'água, pegar uma garrafinha e tomar um pouquinho durante toda a semana, de manhã,
para poder, então, com isso, você estiver passando por algum problema, seja problema físico, emocional, né, seja espiritual, né. Nós temos aqui no setor norte Serrinha, tem uma casa espírita chamada Sociedade Espírita Vantuil de Freitas. Funciona, segunda-feira tem atendimento fraterno, terça-feira tem atendimento ao público, quarta-feira tem tratamento espiritual, sábado pela manhã tem o trabalho de evangelização com as mães, com as crianças. E assim, o ideal é você conhecer de terça-feira às 7 da noite, às 19 horas, para conhecer. Sob a presidência lá do Dr. Marco Antônio, eu participo da casa, sou apenas um obreiro, um trabalhador, né? Não faço essas palestras em nome de casa nenhuma, eu faço por minha própria conta, sentir a espiritualidade para poder fazer essas palestras, mas frequento lá, né? E se vocês tiverem oportunidade, conheça o Espiritismo. Sábado à tarde, mês de fevereiro, começa os cursos, né? E o primeiro curso é para conhecimento, para você saber como funciona a doutrina espírita, de que forma, e quebra muita barreira, viu, gente? Eu conheço pessoas que tinham um verdadeiro pânico, né? Nem medo não, com relação à doutrina, e depois disso hoje estão lá, são trabalhadores da casa, conhecem, né? Nós não fazemos proselitismo, não queremos transformar ninguém em espírita, mas queremos levar o conhecimento, né? Seguimos aquela linha, fora da caridade não há salvação. Isso tem me ajudado, e se me ajuda, eu não sou melhor do que ninguém, pode ajudar todas as pessoas. Então oremos. Vou chamar aqui, vamos fazer a chamada fluidificação das águas. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos deste momento de poder falarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre Jesus, sobre Moisés. Podemos, ó Pai, compartilhar com nossos irmãos, amigos e amigas, irmãs, esta reflexão do papel importante e preponderante de Jesus aqui neste plano, e para que ele possa cada vez mais fazer mais e mais morada em nossos corações. Queremos pedir, ó Pai, que como vós transformaste água em vinho, em Caná, num casamento, levar para todas as famílias, e pedir aos mentores espirituais para que possa trazer o remédio necessário para a cura dos males do corpo e, se necessário, do espírito. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos por mais um dia. Que esse final de semana seja de paz, fraternidade, solidariedade. Que toda semana possa, ó Pai, dar vitórias a todas as famílias. Muito obrigado. Obrigado. Te oramos em nome do teu Filho amado, Jesus. Que assim seja. Até mais, pessoal.